Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar nossas análises aqui semanal, que vai do dia 5 de novembro até dia 10 de novembro. Domingo, dia 5 até sexta-feira, dia 10 de novembro. Vamos começar aqui a análise fundamental. Vamos dar uma olhada a semana passada, né? Eu tinha falado no vídeo da semana passada que a gente teria uma semana bastante movimentada e cheia de notícias, e também falei para quem pudesse ficar de fora do mercado para ficar, porque ia ser uma semana bastante volátil, né? O mercado, né, ia tomar alguma decisão aí para fazer movimentar. E realmente foi o que aconteceu. A gente teve bastante notícia importante a semana passada para o JPY, New Zealand, né, o NZD, teve também aí na Farm Payroll para os Estados Unidos, que pegou aí um mercado de surpresa, né, tendo aí uma venda aí bem significativa aí no dólar, né? A gente vai olhar no gráfico agora. Então foi uma semana é, muito importante aí na parte fundamental do mercado. Para essa semana hoje, né, teve aí agora há pouco a notícia aí do presidente do Banco Central do Japão. Não causou nada muito grave no mercado, não. Agora para segunda-feira a gente não tem nada até 10 da noite, que vai ter a taxa de juro para a Austrália, né? E depois vai ter uma fala aí do presidente do Banco Central australiano. Na terça-feira não tem nada importante até 9 da noite, que vai ter essa notícia aqui de as expectativas de inflação da Nova Zelândia. Na quarta-feira tem uma fala do presidente do Banco Central da Inglaterra. Na quarta-feira também, 9h15 da manhã, tem o presidente do Banco Central americano falando aí. E depois, 8h30 da noite, tem essa notícia aqui de CPI para a China. Essa notícia que é importante. Com certeza deve movimentar o mercado, né? O Yuan chinês e o Australian Dollar e a NZD, por causa da correlação de importação e exportação entre esses países aí. Na quinta-feira vamos ter Unemployment Claims para os Estados Unidos. E também na quinta-feira, também 2 da tarde, vai ter uma fala do presidente do Banco Central americano. Na sexta-feira, de madrugada, e 2 da manhã, tem Produto Interno Bruto ir para Inglaterra. E depois, 10 da manhã, tem essa notícia aqui para o dólar. Não é importante. Eu penso que o mercado vai dar uma definida aí também entre quarta e quinta-feira, né? Eu penso que não deve mudar muito do que está acontecendo agora, né? Eu penso que para essa semana, o dólar semana passada, né? Eu falei que estava forte e tal, mas devido a esse monte de notícia aí, o mercado vendeu o dólar bastante agressivo. Então eu penso que esse movimento que se iniciou na sexta-feira pode ser que continue para o resto da semana, né? Para essa semana agora. Vamos aqui dar uma olhada primeiro vamos olhar aqui, né, o que causou todo esse movimento. Você vê que o mercado comprou aí S&P 500, né? S&P 500 aqui são as 500 maiores companhias que é negociada aqui dentro desse índice. Você vê que o mercado jogou bem agressivo para cima, né? Tinha rompido essa trendline aqui de baixa e depois o mercado numa vela só ele rompeu aqui para cima. Não teve força para tirar essas máximas. Eu acredito muito que talvez isso aqui seja, né, uma enganação, né, para tirar essas pessoas que estavam na venda, né, fazer ela pensar que todo esse movimento aqui vai continuar subindo e vai quebrar essas máximas aqui. Eu não acredito, eu não vejo, né, informação nenhuma que a economia dos Estados Unidos está boa para fazer com que todas essas companhias aqui dentro, que esse índice, né, em específico, o S&P 500, vai continuar esse movimento aqui de alta, né? Quebrando essa máxima, depois quebrando essa máxima. Eu acredito mais que seja um bull trap, né, que a gente chama, que o mercado induz a pessoa na compra e depois o mercado volta, né, para seguindo essa tendência aqui, ó, que iniciou de queda. Esse movimento aqui é uma retração
né? Se você olhar aqui, longo prazo, S&P 500 está em alta há muitos anos, né? Muitos anos. E o que o mercado está fazendo agora são retrações, né? Está retraindo. Então, iniciou esse movimento e agora, na minha opinião, o mercado está retraindo desse movimento aqui de baixa que ele fez. Então, eu acredito que isso aqui deve ser um bull trap, né, enganando aqui as pessoas, induzindo as pessoas aqui para compra, para fazer com que esse preço continue a cair de novo, né? Então, eu penso que deve esperar mais um pouquinho aí, talvez até na quarta-feira, para a gente ter uma ideia mais ou menos aí do que vai acontecer, porque o movimento de sexta-feira foi bem agressivo, né? Bem agressivo. É, tinha falado para quem pudesse ficar fora do mercado. Eu fiquei, não saí, eu acabei ficando um pouco negativo, né? Vamos dar uma olhada aqui no dólar e depois a gente dá uma olhada no iene. Você vê que aqui, ó, o mercado vendeu o dólar bem agressivo, tava de lateral. Eu já tinha falado que o dólar tava de lateral, né? No dia que a gente gravou o vídeo, vou colocar aqui no diário que a gente vai ver melhor, né? Quando a gente gravou o vídeo, o dólar tava por aqui. Eu falei, pessoal, o dólar tá de lateral, né? Tipo assim, corre o risco de todas as moedas que você tá comprando dólar, ele fazer uma retração e vir lá embaixo de novo. Foi realmente o que aconteceu. O dólar voltou aí bem agressivo numa vela só, né? Olha só esse movimento aqui, né? E agora esse movimento aqui vai continuar descendo ou vai subir, né? Essa aqui que é a pergunta que vale milhões, né? Porque o mercado vê esse movimento aqui agressivo, tal. Na minha opinião, deve acontecer a mesma coisa que eu falei lá do S&P 500, né? Eu penso que esse movimento aqui deve continuar um pouco, talvez para baixo, né? Continuar essa venda, uma vez que iniciou na sexta-feira essa venda de dólar. Eu penso que deve continuar um pouco aí mais para baixo, né? O pessoal vendendo aí o dólar, mas eu penso que não deve cair muito. Eu penso que o dólar não vai vir testar essas mínimas aqui embaixo, né? Nesse suporte. Eu acredito mais que o dólar deve conseguir suporte em algum desses pontos aqui e depois voltar e vir testar a casa aqui de 1,9, 1,10, mais ou menos, né? Você vê que teve bastante notícia sexta-feira, bastante notícia negativa aí para o dólar. Taxa de desemprego aí, né, aumentando, o non-farm payroll aí veio bem menos do que o esperado, né? Então eu penso que a economia americana está um pouco em risco. Eu penso que o pessoal deve começar a comprar dólar aí. Daqui uns dias, sexta-feira, teve uma venda muito grande de dólar, né? Por causa que iniciou na sexta-feira, talvez deve continuar um pouco aí, talvez até terça, quarta-feira, esse movimento de queda, mas eu penso que ele deve paralisar em algum desses pontos aqui e depois voltar para alta de novo, tá bom? O iene japonês, você vê que eu vim alertando ele o tempo todo, não vende iene, porque se tiver risco no mercado, o pessoal vai começar a comprar o iene forte. Você vê que o iene ainda perdeu ainda para muitos pares, né, para muitas moedas, só que o iene, né, o iene em si, o iene index, ele não quebrou a mínima, né? Você vê que a semana toda praticamente aí ele passou subindo, né? Lógico que ele perdeu para as outras moedas porque ele é a moeda mais fraca do mercado, né? Mas ele não rompeu essa mínima aqui, então tem que ter bastante cuidado, e esse cuidado ainda vai, né, se prolongar para mais essa semana, né? Qualquer formação de iene, né, dólar iene, libra iene e tal, eu não tenho interesse em negociar, justamente porque eu não quero vender o iene, uma vez que se o risco no mercado aumentar, o mercado deve comprar o iene aí forte. Então eu vou ter paciência e esperar. Vamos começar aqui com o euro US dólar. Você vê que a gente estava aqui nessa zona aqui de demand. Eu falei assim, bom, o que eu espero é que o mercado venha testar aqui embaixo, essas mínimas aqui embaixo. Só que o mercado, né, estava com dificuldade de romper, né? Tinha falado que os melhores pontos de venda seria essa zona aqui, que o mercado veio de novo testar ela, né? O mercado aí quase rompeu, né? Então eu penso que ainda é uma oportunidade de venda, agora com risco bem menor. Se você decidir vender, o stop loss vem aqui. Se não der certo, o próximo passo de venda será aqui, né? Comprar, né, que não uma opção. Você vê que o mercado está baixando aí cada vez mais,
entendeu? Então o mercado ele joga o preço para cima para induzir as pessoas na compra e depois o mercado volta para baixo. Então eu vou evitar de comprar antes, né? Para mim poder comprar euro dólar, ele tem que romper essa máxima aqui. Então a gente está em 1,7, ele tem que ir lá 1,12 de novo, 1,13, para eu começar a pensar em compra. Do contrário, esse aqui são todos os pontos que eu tenho para me vender, né? Esse aqui é um stop loss um pouco acima. Se pegar o stop loss, esse aqui é outro ponto de venda, tá bom? E daí se pegar o stop loss aqui de novo, eu espero ele vir aqui em cima para ver o que ele vai fazer, né? Isso aí é o que a gente tem no diário para o euro US dólar. Aqui em H4 aqui do lado direito aqui da tela, você vê que ele rompeu essa zona aqui de supply, né? A gente tinha falado que já tinha vários toques, possivelmente o mercado ia começar a forçar e romper se fosse para cima. E o mercado veio aqui na zona de supply aqui em cima que a gente tinha desenhado. Se você voltar no vídeo da semana passada, você vai ver que essa zona aqui já estava desenhada. O mercado não teve força de romper ela ainda, né? Ele está forçando, possivelmente deve romper, né? Mas é um ponto de venda também, o risco bem pouco, né? Stop loss aqui em cima. Se romper aqui em cima é outro ponto de venda, tá bom? Então isso é que a gente tem pro euro USD. A libra dólar também é a mesma coisa. A gente ia falar assim, né? A intenção seria se rompesse para baixo, só que está numa zona de demand. Então quando está em demand o mercado compra. Tinha falado também que a gente não ia comprar porque a gente estava esperando que o mercado descesse, né? Então esperar o mercado subir em algum desses pontos aqui a gente ia vender. O mercado rompeu esse primeiro ponto aqui, agora a gente tem esse que é um lugar de venda. Rompendo esse ponto, tem esse outro ponto de venda aqui. Então tudo aqui para cima são lugares de venda, né? Por mais que o mercado foi nessa agressividade aqui para cima, poucas pessoas conseguem pegar esse movimento porque é movimento de notícia, né? Agora o que eu vou esperar vai ser o mercado estabilizar e começar a consolidar aí e tal para trazer de novo o preço aqui para baixo, né? Do contrário, se o mercado começar a romper muito para cima aqui, a gente infelizmente tem que mudar, né, o nosso pensamento e voltar de novo aí para compra. Mas antes que isso aconteça, eu ainda vou focar na venda, né? Que são todos os pontos que eu tenho para me vender. Aqui do lado direito aqui, 4 horas, você vê que o mercado rompeu aí, né, essa zona aqui de supply que a gente tinha desenhado, justamente por causa da notícia aí, ó. Você viu que o mercado foi bastante agressivo, né, tirando essas duas zonas aqui que a gente tinha desenhado. E agora o mercado tá nesse ponto aqui que eu falei que seria um dos pontos mais importantes. Aqui 23 e 24, né? Depois que o mercado, se o mercado subir um pouco mais aqui, será a oportunidade boa de venda aí na libra dólar. Acredito que por mais que vai subir um pouco mais aí, mas eu acredito bastante na venda, mais na venda do que na compra. O S dólar JPY, aquilo que eu tinha falado aí sobre o iene, né? Você vê que o mercado aí desabou aí durante a semana, né? Não tinha interesse nenhum em fazer parte aqui da compra. Eu falei que estava em compra, mas por causa do iene ter uma chance muito grande de ficar forte, não ia fazer parte. Tinha desenhado aqui do lado direito aqui essa zona aqui de demand zone, né? Tá um pouco feio, o mercado ainda rompeu ela um pouco aqui para baixo, tal, mas não conseguiu firmar o preço abaixo, né? O mercado ainda está em alta, mas continua o mesmo pensamento da semana passada, não tem interesse em negociar SPA. Áudio USD, a gente tinha falando o tempo todo, né, que estava um mercado feio de lateral, que não tinha força de quebrar essas mínimas aqui embaixo, né? O mercado rompeu a mínima, não conseguiu se firmar abaixo e o mercado acabou retraindo tudo. Eu falei que tinha uma chance muito grande do mercado voltar e testar todas essas máximas de novo. Então foi realmente o que o mercado fez. Ele está forçando aí agora essas máximas, possivelmente deve romper também, como pegou o stop loss do pessoal aqui embaixo, deve pegar o stop loss aqui também em cima. Mas continua na venda, e no meu pensamento é na venda desse par, né? Lógico que agora a gente fica mais assim cauteloso, né? Porque o mercado subiu muito agressivo, então possivelmente esse movimento deve continuar mais um pouco, só que também diminui o nosso risco. Imagine você vender aqui do que vender aqui embaixo, né? Aqui você estaria arriscando um monte e aqui você está arriscando cada vez menos.
tá vendo? Então, por mais que assusta um pouco que o preço subiu demais, só que em comparação de risco versus recompensa, dá uma oportunidade melhor pra gente. H4, o mercado que está chegando aqui, né, testando essas máximas nessa zona aqui, né, se você vê essa zona aqui de supply, o mercado está dentro dela agora nesse exato momento. É uma zona boa, você vê que o mercado respeitou várias vezes, mas pelo motivo de ter, né, já tocado e várias vezes, eu não recomendo mais negociar nessa zona. Geralmente eu recomendo só 2 ou 3 toques no máximo. Um quarto toque já é demais. Eu penso que quanto mais bate, né, a chance de romper é muito grande. Então, talvez essa zona aqui não tá mais assim forte para a gente negociar, né? Então, talvez esperar aí o mercado aí forçar um pouco mais para cima, vindo aqui, né, mais ou menos 1,65, 50 por aí, e daí depois começar a procurar por oportunidades de venda, tá bom? Então, isso é o que a gente tem aí pro Australian Dollar, né, o dólar australiano contra o dólar americano. O NZD, o USD, a gente tinha falado a mesma coisa, o mercado tinha rompido, ele voltou aqui para testar, que seria, né, quando o mercado rompe uma zona ou de suporte e resistência, ou então supply and demand, geralmente o mercado testa, né, e depois continua o movimento para baixo. Esse movimento que não continuou para baixo, ele voltou para testar todas essas máximas aqui. Tá vendo? Então eu penso que a tendência, né? A tendência, se você olhar, né, é de queda, né? A tendência é de queda. Eu acredito que isso não finalizou ainda, por mais que o mercado subiu aí de 57 para 59, subiu, né, 200 pips, né? Isso não é nada. 200 pips, né? Para essa moeda que tava esse monte de dia aqui de lateral, com certeza a gente acha que é um movimento muito grande, mas não é. 200 pips aí, para quem faz swing trade sabe que isso não é muita coisa. Eu acredito que ainda, né, não saiu da venda, agora ele está dando oportunidades melhor para poder vender, com risco bem menor, né? Então, aqui tá os pontos já, né? Desde a semana passada tá desenhado. A H4 aqui, se você olhar, ó, tem oportunidades aqui para venda, né? Aqui, ó, seria uma oportunidade boa, o risco bem baixo, né? Se o mercado vier aqui em cima, como a gente aqui tem dois pontos de supply bem perto um do outro, aqui eu gosto, né? Quando tá esses dois pontos, se eu vender aqui, eu coloco meu stop loss no segundo ponto, né? Na segunda zona. Então, possivelmente se o mercado chegar a voltar aqui em cima também, na minha opinião, é oportunidade de venda. Então isso é que a gente tem aí para o NZD, USD. GBP, JPY, continua a mesma coisa, não tem interesse de negociar como não tinha desde a semana passada. Você vê que o mercado aqui acabou voltando aqui para essa zona aqui de supply aqui no semanal, e a mesma zona também do semanal também, né? Então você vê que o mercado aí tá, né, de lateral esse monte de tempo aqui, né, não tá tendo força de romper essas mínimas aqui, e também tá voltando aqui na zona de novo de supply no semanal. A H4 aqui a gente tem essas zonas aqui de rompida, né? Você vê que o mercado rompeu essas zonas, né? Voltou, testou aqui, então tá parecendo que esse movimento que deve continuar um pouco mais para cima, mas o problema é aquele mesmo, né? Qualquer venda de iene aqui para mim agora, eu vejo muito risco em vender o iene. Então, nesse caso, eu ficaria fora desse país de novo para essa semana. O Swiss Franc, né, CHF contra o JPY, né? A semana passada a gente teve aí o Swiss Franc também um pouco fraco, né? O iene foi a moeda, mais uma vez, a moeda mais fraca do mercado, né? E fez com que esse par aqui também não fizesse nada semana passada. Você vê que o mercado está bastante lateral aí na última semana, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 dias aí operando praticamente no mesmo range de um range de 150 pips mais ou menos, tá bom? Aqui em H4 a gente tinha desenhado essa zona aqui onde rompeu, o mercado voltou, né, nela aqui para testar a semana passada,
né? Respeitou, voltou, atingiu essa zona aqui de supply que nós tínhamos desenhado, que seria um dos pontos importantes de venda, né? Você vê que o mercado triscou nela, né? O risco bem pouquinho aqui, olha só aqui você teria arriscado um para ganhar 3, né? Então, para essa semana, né? Como a gente tem o INI super fraco, o CHF também foi uma moeda fraca semana passada, eu ficaria de fora, possivelmente, né, tem uma chance de ficar bastante lateral esse par para a semana. Eu vou esperar até terça, quarta-feira para saber mais ou menos aí uma direção. Não tenho muita opinião nesse par aqui por agora não. O SDCHF, né? Você vê que a gente tinha analisado esse par aqui desde 2 semanas atrás aí, o mercado não teve força de continuar esse movimento de baixa. A gente tinha falado aqui desse ponto Fibonacci aqui que o mercado estava respeitando, né, 61% de retração. O mercado jogou para cima e agora está vindo testar de novo, né, essas mínimas aqui embaixo. Então vamos ver aqui do lado direito que é H4, né? Você vê que a gente tinha desenhado essa zona aqui de supply, o mercado acabou rompendo ela, né? Rompendo por poucos pips, o mercado não conseguiu se firmar acima dela, depois jogou para baixo e o mercado nesse exato momento, né? Que são velas de 4 horas, ele está testando essa zona aqui de demand. Então, no primeiro toque que respeitou, o mercado rejeitou, jogando para cima aí. Então vamos ver, né, se você está comprando aqui o stop loss aqui pertinho. Se não funcionar, vai vir testar essas mínimas aqui embaixo, que dá nessa zona aqui que eu tinha falado desde o começo, que não é uma zona que eu gosto, porque tem muita vela na base, né? Eu penso que todo mundo que queria comprar nesse ponto aqui já comprou, tá bom? Então, isso é o que a gente tem pro USD CHF, NZD CAD, né? Você vê que aqui, né, a gente tinha falado a semana passada, na outra semana também, que estava um mercado bastante lateral. O mercado, né, vinha na resistência, volta no suporte. Eu tinha falado que o mercado não tinha força para romper essas mínimas aqui. O mercado ia voltar lá em cima de novo. Foi realmente o que aconteceu. E agora o mercado está na resistência e vai também jogar o preço de novo para baixo. Essa semana a gente tem aí o CAD, né, o dólar canadense aí bastante negativo, né? Então, para isso aqui começar a descer, só se o NZD começar a ficar fraco. Ele foi uma das moedas mais fortes semana passada, né? Justamente para fazer algumas retrações em pares que ele estava perdendo já há um monte de tempo. Mas eu acredito que esse movimento de lateralidade aqui não deve finalizar. Para isso acabar, ele tem que romper todas essas máximas aqui. Primeiro, tirando essa zona aqui de supply e depois tirar essa máxima aqui. Eu penso que o mercado não tem força para fazer isso, pelo menos por agora, né? Lógico que tem que levar em consideração aí também a questão do petróleo, né? Tem que olhar um pouco aí a correlação do dólar canadense com o petróleo. Se o petróleo começar a cair, né, possivelmente isso aqui deve romper um pouco para cima. Mas sem olhar a correlação de nada, eu acredito mais aqui que isso está operando nesse range, né, entre 79,60 e 82. 82. Então dá aí um movimento de 79, colocar 79.500 para 82. Então dá um movimento de 250 pips, né, mais ou menos. Um range bom para operar suporte e resistência, né? Você vê que o mercado vem no suporte, vai na resistência, vem no suporte, vai na resistência, tá bom? Então isso é o que a gente tem para essa semana. Aqui em H4 também a gente tem essa zona aqui de supply desenhada. Se o mercado romper essa zona aqui, a gente tem logo essa, depois tem logo essa. Então, por ter esse monte de zona de supply aqui tudo perto uma da outra, eu realmente, né, isso afirma mais que vai ficar um mercado de lateral. Do contrário, tem que romper toda essa zona aqui, ó, né? Difícil o mercado fazer isso, só se tiver uma notícia muito importante e acaba rompendo aí tudo numa vela só. Eu acho pouco provável isso acontecer. O que eu acredito mais aqui é o mercado deve jogar isso de novo lá para o suporte. Então isso é o que a gente tem aí para o NZD CAD. CAD JPY é a mesma coisa de todos os pares de N, né? Tá de lateral aqui.
o mercado que jogou, né, daqui dessa vela aqui para cima e voltou nesse lugar aqui que o mercado não consegue romper já há dias, né? Você vê que o iene também vai ser a moeda mais fraca também para essa semana, só que aquele problema que a gente já vem alertando aí já há umas 3 semanas. O risco que tem de vender o iene agora, né? Então ficaria de fora aqui desse par. GBP Audi. GBP Audi voltando aí de novo, né? A gente tinha desenhado essa zona aqui de demand, o mercado respeitou ela algumas vezes, agora o mercado já rompeu para baixo, já não serve mais essa zona aqui. E o mercado está operando exatamente na nossa zona principal, né? Que é essa zona aqui embaixo, né? Então, aqui é uma zona importante, né? Se decidir comprar stop loss aqui embaixo, né? Arriscar bem pouco, para ganhar muito, né? Do contrário, se não funcionar, o mercado rompe para baixo e te tira com a perda bem baixa, e aqui será o nosso próximo ponto de parada, né? Não é um ponto tão importante, né? Mas possivelmente o mercado deve parar, né? E depois a gente tem outros pontos aqui também importantes, né? Isso aqui tudo são pontos importantes para o mercado e dar uma parada se ele cair, mas a gente não deve criar esse monte de expectativa na cabeça. O ponto mais importante do momento é esse aqui, né? Esse é o primeiro toque, foi um toque, e agora é o segundo toque. Então a gente pode negociar até 3 toques na mesma zona. Então aqui, né, eu vou pensar nessas zonas aqui depois que romper essa. Então do contrário aí, né, eu não faço nada, né? Não vou criar muito expectativa aqui na cabeça não, tá bom? A H4 aqui, você vê que tá o mercado de lateral, né? Bem feio aí, a gente tinha desenhado essa zona aí, né? Tinha até falado, né? A chance disso acontecer, né? E realmente foi o que aconteceu. O mercado de lateral aí, bastante em H4, né? Depois o mercado acabou rompendo essas mínimas aqui, ó. Acabou rompendo essa zona aqui de demand e tá operando agora para baixo, só que tá dentro de uma zona de demand no diário. Então, ou eu compro ou não faço nada, porque não tem como eu vender dentro de uma zona de demand no diário, né? Então, ou eu espero para ver se o mercado vai romper para eu poder comprar num preço melhor, ou então não faço nada. Vender dentro da zona de demand não é opção para mim. Então, isso é quem tem para o GBP Audi. O GBP New Zealand é a mesma coisa. Esses dois pares aqui praticamente movimenta da mesma forma, né? O áudio CHF, né? A gente tinha falado aí de venda do áudio CHF, né? Você vê que o mercado ele estava aqui nessa zona de demand. Eu falei assim, bom pessoal, na minha opinião tá em venda. Esse movimento aqui de queda não finalizou ainda, só que o mercado tá numa zona de demand. Eu falei com essas mesmas palavras, o mercado está dentro de uma zona de demand. Não posso pensar em vender dentro de uma zona de demand, ao menos que tire a mínima, né? Ao menos que o mercado rompe aí e comece a apontar para baixo. Então o mercado aí acabou voltando tudo aqui em cima, né? O mercado acabou vindo testar aqui para cima, rompendo essa zona aqui de supply que a gente tinha desenhado no gráfico, e agora o mercado tá para testar essa segunda zona aqui. Então, na minha opinião, eu penso que tá dando oportunidade melhor aí de venda, né? Na minha cabeça, esse movimento de queda aqui não acabou. Em H4 a gente tinha essa zona aqui de supply desenhada por algum momento, né? A semana passada e respeitou, e depois acabou rompendo para cima, e o mercado está forçando cada vez mais para cima, né? Se você olhar aqui H4, esse seria talvez a nossa próxima oportunidade de venda aqui, né? Em H4. Se o mercado entrar aqui dentro dessa zona aqui, vai me dar uma oportunidade boa de vender com um stop loss bem curto, tá bom? Então isso que a gente tem aí pro AUD CHF, Euro CHF também, tinha falado a mesma coisa, né? Tava pensando aí bastante na venda desse par, mas também estava dentro de uma zona de demand, e eu falei sim, sempre na zona de demand, né, a gente compra, e na zona de supply a gente vende. No caso, nesse par aqui a gente não ia comprar porque a tendência é de queda. O que eu ia esperar seria o mercado vir para cima para eu poder vender. Então aqui agora, né,
Se você não teve coragem de vender aqui, né? E aqui agora você vai ter, porque aqui agora são as oportunidades que o mercado dá, né? Então, olha só, e tá exatamente nela agora. Então, é um lugar de venda, né? Aqui você arrisca bem pouco. Já pensou se você tivesse vendido aqui? Olha o monte que você estaria negativo se você faz swing trade, né? Que basicamente essas análises aqui é para quem opera mais de médio para longo prazo, entendeu? Então, olha só, se você tivesse vendido aqui, o mercado tinha voltado tudo de novo, né? Então, aqui agora o mercado está dando oportunidades melhores de venda. Se o mercado romper essa zona, a gente tem essa próxima zona aqui em cima, né? Então, agora o mercado tem bastante zona de supply para romper, né? Então, para mim pensar em comprar esse par, ele tem que romper tudo isso aqui, né? Tirar essa máxima aqui em cima, e daí eu vou começar a pensar na compra dele. Do contrário, eu vou sempre focar na venda, né? Lógico que aqui é um ponto importante. Se romper, eu vou esperar por esse ponto. Se romper esse aqui, eu vou esperar por esse ponto aqui. E se romper para cima, daí eu não faço mais nada e vou esperar para ver como é que o mercado vai reagir. Mas na minha cabeça não mudou nada. Na minha cabeça isso aqui é apenas uma retração, né, que o mercado está dando aí oportunidade para você vender, né, mais barato, tá bom? E ó, o último é o euro JPY, né? Você vê que eu não tenho interesse nenhum em negociar nenhum par de iene, né? Na verdade só tem um que eu tô assim bastante a favor, que é o NZD JPY, né? Então ele acabou subindo também essa semana, mas eu acredito que ele deve aí cair, né, se o iene ficar forte nas próximas semanas. Então, o euro-iene aqui está apontando para cima. A gente já tinha olhado ele várias semanas aí, não tem interesse nenhum em negociar. É um par muito feio, né? Você vê que aqui são velas diárias. Olha quanto tempo que o mercado ficou lateral, né? Eu sei que a tendência está em alta, mas tá muito de lateral para mim poder operar, né, da forma que eu opero. Então não estou muito afim de entrar e ficar agarrado aqui muito tempo nessa negociação não, tá bom? Mas é isso, eu desejo uma ótima semana para todos vocês e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.